Alô amigos, alô amigas, esse é o seu canal Rumo ao Nada. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e torne um inscrito mito. Pois é amigos, médico é preso por abusar de mulheres durante perícia médica. E essa notícia está no portal Mix Vale e a notícia foi publicada em 28 de março de 2018, ou seja, é uma notícia que saiu recentemente. Acusado de crimes de violação sexual mediante fraude e de tentativa de estupro ocorridos dentro de um consultório de um posto do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, o médico e perito do INSS Célio Neves Retondaro, de 70 anos, foi preso no último dia 15. Gente, vou repetir o nome do meliante, que merece ter o nome escrachado para o Brasil inteiro saber quem que é o meliante. Célio Neves Retondaro, 70 anos de idade. Com essa idade toda ainda não aprendeu a respeitar as pessoas. Em Petrópolis, na região serrana do Rio. Especializado em medicina do trabalho, ele teve a prisão decretada pela Justiça Federal após ser condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal a uma pena de 21 anos e 6 meses de prisão. Mas infelizmente aqui no Brasil o rico não vai para a cadeia, né? De acordo com o Ministério Público Federal, o MPF, pelo menos 5 mulheres foram vítimas do médico entre os anos de 2011 e 2013. Todas eram seguradas que precisavam passar por uma perícia médica para obter o benefício de auxílio-doença e tinham entre 30 e 40 anos de idade na época dos fatos. Alvo de um processo administrativo por conta das denúncias de abuso, o perito perdeu o cargo que ocupava e foi demitido do serviço público. As vítimas prestaram depoimento e relataram que os ataques aconteceram durante o exame pericial em um dos consultórios de um posto do INSS de Petrópolis. Segundo Charles Estevan, procurador da Procuradoria da República no município de Petrópolis, o responsável pela denúncia que resultou na condenação de Célio Retondaro, uma das vítimas, relatou que, quando estava sendo examinada, o médico chegou a colocar, aquilo lá para fora da calça e tentou segurar a mão da paciente. O estupro só não foi consumado porque ela reagiu com gritos. Em outro ataque, uma segunda segurada contou em depoimento ter sido apalpada nos seios pelo médico. Uma terceira afirmou que o perito lhe deu um tapa nas nádegas quando ela se levantava de uma maca onde havia sido examinada. No mesmo processo, uma outra mulher disse ter tido a saia levantada pelo perito durante o atendimento. Veja, gente, que situação, que descaso, a que ponto, meu povo, chega a algum ser humano. Você é um servidor público, trabalha para o Estado para prestar serviço, para levar um pouco de conforto àqueles que nessa hora precisam do INSS, e as pessoas vão lá e têm um atendimento dessa maneira por um palhaço desse, né, gente? Por um panaca desse, né? Todos os abusos ocorreram quando as seguradas estavam sozinhos com o médico. E geralmente, na maioria das vezes, está sozinho, né? Lembrando que, na maioria, 99% dos casos, quando você vai fazer uma perícia médica, você entra sozinho. Uma das vítimas foi assediada em 3 ocasiões distintas pelo perito. Segundo o procurador, após passar pelo primeiro abuso, ela ainda tentou pedir que o novo exame fosse feito por outro profissional, mas não conseguiu a transferência. São seguradas que precisam se submeter a esta perícia para receber o benefício previdenciário, em regra o auxílio-doença. Essa, que passou por mais de um episódio de assédio, tentou, na verdade, quando soube que seria novamente analisada por esse perito, pedir que houvesse uma troca de médico, né? Mas foi informada na ocasião que a escolha era feita pelo sistema informativo e que naquele momento não era possível fazer essa troca. Então, mesmo contra a vontade, ela teve que se submeter a isso, disse o procurador. Segundo Charles Estevan, existe a hipótese de que outras mulheres que não procuraram a polícia também tenham sido assediadas por Célio Neves Retondaro. Provavelmente, meu povo, provavelmente. Isso é quase que certeza que outras pessoas, infelizmente, passaram por essa mesma situação, né? Célio Neves Retondaro começou a ser investigado pela
pela polícia, né, em 2011, mas o caso acabou sendo remetido para a divisão da Polícia Federal de Petrópolis, que concluiu a investigação. Chegamos a localizar 2 vítimas e verificamos a existência de mais mulheres que passaram pelo mesmo problema. Célio Neves Retondaro chegou a ser absolvido das acusações em um primeiro julgamento também feito pela Justiça Federal. O MPF recorreu da decisão inicial e o caso foi julgado em segunda instância pelo TRF, ocasionando a condenação. E que pague, né? O que o canal Rumo ao Nada deseja é que o cara pague pelos seus crimes, porque você abusar das pessoas os vulneráveis, né? Porque a pessoa nessa situação, gente, está totalmente vulnerável a esse tipo de canalha, calhorda que tenta abusar da dignidade da pessoa humana. Gente, comente aí embaixo o que vocês acham dessa notícia.